Essa tarde ouviremos uma exposição bíblica que também nos apresentará aquilo que nós confessamos na Confissão Belga, artigo de número 14, especialmente a parte final, que trata daquilo que aconteceu após a queda do homem. Então vamos ler ao final do nosso boletim, terceira página, artigo 14 da Confissão Belga. A criação e queda do homem e a sua incapacidade de realizar o que seja verdadeiramente bom. Cremos que Deus criou o homem do pó da terra e o fez e o formou à sua imagem e semelhança, bom, justo e santo. A sua vontade ajustava-se à vontade de Deus em tudo. Mas quando o homem estava naquele estado sublime, ele não o compreendeu nem reconheceu a sua posição excelente, mas acolheu as palavras do diabo e sujeitou-se por livre vontade ao pecado e assim à morte e à maldição. Transgrediu o mandamento de vida que recebera e por seu pecado apartou-se de Deus, que era a sua vida verdadeira, corrompendo toda a sua natureza e tornando-se, pois, merecedor da morte física e espiritual. Havendo-se tornado ímpio e perverso, corrupto em todas as suas práticas, perdeu todos os dons excelentes que havia recebido de Deus. Nada lhe restou disso senão uns poucos vestígios suficientes para torná-lo indesculpável. Logo, qualquer luz que há em nós transformou-se em trevas, como nos ensina a Escritura. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. João capítulo 1, versículo 5. Aqui o apóstolo João chama a natureza humana de trevas. Rejeitamos, portanto, todo ensinamento sobre o livre-arbítrio e seja contrário a isso, porque o homem não passa de escravo do pecado, e ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Pois quem é que ousa vangloriar-se de poder por si mesmo fazer algum bem, quando Cristo afirma que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer? Quem se gloriará da sua vontade própria depois de compreender que o pendor da carne é inimizade contra Deus? Quem pode falar do seu entendimento quando o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus? Em resumo, quem é que ousa reivindicar, seja o que for, quando entende que não somos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas que a nossa capacidade vem de Deus? Por isso, aquilo que o apóstolo diz deve justamente permanecer certo e firme, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Porque não há entendimento nem vontade ajustada ao entendimento e à vontade de Deus, se Cristo não o efetuar em nós, segundo ele nos ensina: sem mim nada podeis fazer. Agora vamos ao texto. Gênesis capítulo 3, todo o capítulo, Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim,
e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra, por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai amado, suplicamos Tua bênção e graça para mais esse momento, que o Senhor ilumine nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra, que o Senhor abençoe aquele que fala, para que o faça com temor e destreza e possamos aprender o Santo Evangelho por meio da pregação nessa tarde. Ajuda-nos em tudo para sermos fiéis e bons ouvintes da palavra do Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, no Senhor Jesus Cristo, no sermão anterior, nós contemplamos o homem que Deus fez. Esse foi o título da pregação. E vimos a partir de Gênesis capítulo 2, versículo 4 a 17, também a primeira parte do artigo 14 da Confissão Belga, duas coisas fundamentais. Primeiro, que Deus criou o homem bom, justo e santo, com uma vontade que era perfeitamente ajustada à vontade de Deus. Vemos que o homem foi criado do pó da terra, isso conclama a humildade, mas que o homem foi feito alma vivente pelo sopro divino, isso enche o homem de dignidade. Depois também vemos que o homem foi colocado num jardim, e observamos que a denominação correta seria um jardim que era um templo, um santuário, que antes de receber qualquer exigência, o homem recebeu muitas dádivas da parte de Deus, que ali ele vivia sob a palavra de Deus como sendo a estrutura de toda a sua vida. Hoje, nós voltamos a esse mesmo jardim, mas enquanto no sermão anterior podemos dizer que a câmera estava parada sobre a dignidade do homem, hoje a câmera se move para mostrar a queda dos nossos primeiros pais. E o texto começa com uma palavra que muda tudo. Palavra do versículo 1, mas. Então, apesar de tudo que foi dito no capítulo 2, agora no capítulo 3, mas, então alguma coisa acontece. E essa forma de dizer tudo isso, não há no nosso texto uma pausa
Não há um capítulo de transição para falar de quanto tempo Adão e Eva viveram no Jardim do Éden, por exemplo. Não há um aviso que o assunto seguinte é um assunto ruim. Então, o que encontramos já, imediatamente, é o que tudo que vimos no capítulo anterior, agora no capítulo 3, depois de tudo que transbordava a provisão e a vocação, é o mesmo jardim, mas agora tem uma serpente que está ali para tentá-los. O artigo 14 é preciso sobre isso. Diz que o homem deu ouvidos às palavras do diabo e transgrediu o mandamento da vida por sua própria culpa. Então devemos olhar para a queda dos nossos primeiros pais, e por isso eu vos anuncio a palavra de Deus nessa tarde sobre o seguinte tema: o homem que se perdeu. Então, o primeiro foi o homem que Deus fez, e agora o homem que se perdeu, e nós veremos alguns pontos sobre este assunto. Então, em primeiro lugar, como foi que o homem se perdeu? Vamos observar os versículos 1 a 7. Lembrando, não é uma exposição detalhada de todos esses versículos, mas devemos obter aqui uma visão geral sobre a nossa passagem. A serpente é introduzida em nosso texto com um adjetivo, que já tem algo a nos dizer. O texto diz que ela era astuta ou sagaz. E é importante observar que essa palavra, traduzida como astuta ou sagaz, não é uma palavra negativa. Pelo contrário, no livro de Provérbios, essa palavra tem uma conotação muito positiva, a ideia de prudência. Então, o que aparece aqui é que o mal não é sempre óbvio, porque a sagacidade não é uma coisa ruim em nosso texto. A serpente aqui não é um mal ameaçador, um perigo que logo ficaria evidente. Ela não é uma coisa grotesca. Ela aparece em nosso texto como uma coisa plausível, razoável, inteligente. E vejam, a serpente não nega de imediato a Deus. Na verdade, ela parece até querer ter um assunto, até poderíamos dizer, edificante. Ela faz perguntas sobre Deus. Mas a primeira pergunta já é uma distorção cirúrgica. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Comparem com o que Deus realmente disse no capítulo 2, versículo 16. De toda a árvore do jardim comereis livremente. Então, a serpente, com sua pergunta, está invertendo a proporção. Ela está transformando a regra, liberdade ampla, comereis todas as árvores do jardim, em um tipo de exceção. E ela está transformando a exceção, que foi a proibição de comer uma árvore, em uma regra. Então, a pergunta da serpente tem o seguinte objetivo: levar Eva a pensar em Deus em termos em termos restritivos, em termos mesquinhos. É como se Deus tivesse muitas coisas para oferecer, mas Ele está dando o mínimo possível para Adão e Eva. Então, a serpente lança essa pergunta, que é construída com um pedaço da verdade. A Eva corrige parcialmente a resposta da serpente nos versículos 2 a 3, mas notem, Eva acrescenta algo que Deus não disse. Ela diz: e nem tocareis. Deus não falou isso. Então, nesse caso, quando Eva responde, Eva também já está reinterpretando o mandamento de Deus, está ampliando e está tratando o mandamento como algo mais pesado do que realmente foi, dizendo: nem pode tocar. Então, observamos aqui que quando a palavra de Deus começa a sofrer esse tipo de distorções, estamos num caminho de queda. Então, a serpente dá o golpe decisivo nos versículos 4 a 5. Ela apresenta uma contradição. Basicamente está dizendo: Deus mentiu. Ela diz: não morrereis de modo algum. É uma negação direta da palavra de Deus. E ela diz mais: sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal.
Então, a tentação aqui não é meramente saber mais, porque isso é o que talvez nós possamos pensar quando ela diz: sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Mas não se trata meramente de saber mais. O que a serpente está oferecendo é uma oferta de autonomia moral. Ou seja, que Adão e Eva é que decidirão, porque eles saberão o que é bem e o que é mal, em vez de dependerem de receber da parte de Deus e saber da parte de Deus o que é bem e o que é mal. Então é uma questão de autonomia. O versículo 6 revela a lógica interna da queda em 3 movimentos. Vemos que Eva viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para obter entendimento. 3 faculdades dos seres humanos são corrompidas aqui: o apetite, a estética e a razão. Então, lemos, Eva tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Mais uma vez, observamos a passividade de Adão aqui, que é, de certa forma, gritante. Ele estava ali, e como vimos, ele foi incumbido de guardar o santuário, o jardim, mas ele ficou em silêncio enquanto o inimigo profanava esse santuário. E o resultado imediato foi, versículo 7, abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Então aqui está uma ironia. Eles queriam abrir os olhos para ver mais, e o que viram primeiro foi a própria vergonha. Aquele conhecimento prometido chegou, mas não como um tipo de iluminação para conhecer mais e mais profundamente. Chegou como um tipo de exposição. A nudez de capítulo 2, versículo 25, estavam nus e não se envergonhavam. Era um sinal da relação que não tinha nada a esconder entre Adão e Eva. Agora, no capítulo 3, versículo 7, é um sinal de que a relação entre os dois foi quebrada por causa do pecado. Se tornou vulnerável e agora precisa ser coberta. Então vejam, meus irmãos, a progressão desses versículos. A palavra foi distorcida, o desejo foi despertado, a ação foi consumada e a morte espiritual aconteceu. Então o pecado nunca chega anunciado como um pecado, como alguma coisa grave aos olhos de Deus, mas pode chegar como uma pergunta razoável, como um fruto agradável, como uma promessa interessante. Então, isso é a natureza degradante e degenerativa do pecado. Crianças, podemos pensar nisso quando pensamos numa grande represa que está contendo as águas de um rio. Imagine, vocês vão passear numa pequena cidade do interior e tem lá uma represa segurando um enorme rio. E então vocês passam perto desta represa e vocês observam que tem uma fissura, um rachado no cimento da represa, e vocês percebem que tem uma água vazando. O que acontece? É que a força do rio faz aumentar o tamanho da rachadura com o tempo. E logo, toda a represa vai ceder se não houver uma medida urgente. Então, assim também é quando o pecado vem até a vida de cada um de nós. É coisas pequenas, mas que vão se alargando cada vez mais. A queda no jardim foi assim, uma pergunta pequena. É assim que Deus disse? Uma adição mínima, nem tocareis. Uma negação direta, não morrereis. E então, de repente, a represa inteira cedeu. Amados irmãos, a tentação raramente bate a porta aparecendo como uma maldade evidente. Ela vem como uma dúvida razoável sobre o caráter de Deus, como uma reinterpretação da sua palavra para uma palavra mais pesada ou mais dura ou mais leve do que realmente é. Como promessa de que a desobediência traz um bem que a obediência não pode dar.
Então, se você reconhece isso, você não vai se surpreender com a sutileza do pecado. Você vai vigiar justamente nos pontos onde você sabe que a palavra de Deus está dizendo. Você não vai dar ouvidos à voz da cultura que promete um conhecimento que só Deus tem o direito de definir. Então, assim como Eva e seu esposo, a queda é por estágios. E nós devemos estar atentos. Primeiro, no caso deles, o ouvido, depois o olho, depois as mãos. Agora, devemos nos perguntar de onde, não só como eles caíram, mas de onde eles caíram. Texto, versículos 8 a 10. Ouviram uma voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Essa palavra viração é, na verdade, a palavra hebraica é para se referir à brisa, ao vento. Podemos traduzir no vento da tarde, essa é a ideia aqui. Ou seja, no momento em que havia esta brisa da tarde, a ideia evoca uma comunhão que era uma comunhão habitual, como se dissesse sempre nesse momento. Então não é a primeira vez que o Senhor estava caminhando no jardim. O que se quer destacar é que era uma relação que já se mantinha. O Deus do pacto vinha ao encontro da criatura, do homem, para falar-lhe, para ter comunhão com ele. Mas quando Deus mais uma vez se aproxima para essa comunhão, na brisa da tarde, algo diferente acontece. Escondeu-se o homem e sua mulher da presença do Senhor. Esse verbo esconder-se é um verbo que no texto hebraico é reflexivo. Quer dizer, o homem escondeu a quem? A si mesmo. Ele faz a coisa em si mesmo. E esse esconder-se aqui é realmente algo simbólico em nosso texto. Porque ele se escondeu no meio das árvores do jardim. Então veja, o homem foi colocado no jardim para servir, e vimos que esse serviço tem a ver com o culto, todo o trabalho dele, para servir e guardar o jardim. Mas agora o jardim se torna o lugar para se ocultar de Deus. E então surge a pergunta de Deus, em versículo 9: onde estás? Não é uma pergunta informacional, não é que Deus não saiba onde Adão está, ele sabe de todas as coisas. Mas é uma pergunta confrontativa, que está chamando o homem de volta à realidade para que o homem veja qual é a sua condição. E a resposta de Adão, no versículo 10, é uma confissão que ele tem que fazer, mesmo que involuntária, porque ele tem que responder a Deus. E ele diz: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Observem, 3 verbos resumem a condição humana aqui. Ouvi. Então ele ouviu a palavra do Senhor, a voz do Senhor. Essa palavra agora gera medo, não confiança. Depois ele diz: eu temi. Então aquele amor foi substituído por pavor. E ele diz: escondi-me. Agora ele substitui aquela relação que ele tinha com Deus por fuga. Ele quer ficar longe de Deus. Então entendam, lembre-se, o homem foi criado para ter um relacionamento dependente com Deus. A dignidade do homem vinha de Deus. E toda a sua vida era em relação ao Criador. Mas agora ele usa toda a sua energia para fugir desse relacionamento. Isso pode ser comparado, crianças, com uma criança que está em casa e de repente quebra um vaso da sala. O pai tinha dito: não brinque por aqui, meu filho, você pode se machucar e vai quebrar esse vaso. E então a criança, brincando e correndo para todos os lados, passa pelo jarro, quebra o jarro e de repente ela ouve o barulho do motor do carro de seu pai chegando. Qual é a tendência? Vai se esconder. Se meu pai ver o jarro quebrado, ele vai reclamar comigo e talvez me discipline. A criança foge para debaixo da cama. O pai se aproxima. É o mesmo pai, o pai de todos os dias, que brinca, que abraça, que protege. Nada mudou nele, mas a criança tem medo de seu pai, porque o coração da criança mudou. Ela tem medo porque sabe que fez algo que não devia. E é exatamente isso que aconteceu no jardim.
Lá está o mesmo Deus, o mesmo passo familiar na brisa da tarde. Mas agora tudo isso, que é uma dádiva, um presente, uma coisa boa, torna-se aos olhos do pecador algo que traz terror e que faz com que o homem deseje se esconder. E esse é o instinto do pecador. Quando nós pecamos, nós nos escondemos. É claro, não necessariamente atrás de árvores literais, mas nós usamos muitas coisas para nos esconder de Deus. Podemos nos esconder atrás de ocupações. Eu não posso orar porque eu estou muito ocupado. Eu não posso ir ao culto porque a semana foi muito cansativa e eu tenho que me dedicar para sustentar a minha família, então eu não pude ir ao culto. A distância está muito longe de minha casa, então eu não posso estar lá também. Ou oferecemos explicações racionais. Ou dizemos, por que eu? E o outro? Por que o outro não fez e eu tenho que fazer? O pecado nos ensina sempre a evitar a presença de Deus, em vez de correr para ela. Os amados irmãos, observem que o Evangelho inverte isso. Cristo nos mostra exatamente que nós não devemos correr da presença de Deus, mas correr em direção a Ele. A pergunta continua, onde estás? E a resposta dos filhos de Deus, mesmo quando pecamos, deve ser essa. Senhor, eu estou aqui, nu e necessitado, mas eu estou coberto em Cristo Jesus. Me aceite mais uma vez. Uma outra pergunta em nosso texto, versículos 17 a 19, também versículo 23. Por que o homem deixou de servir? Por que a vocação do homem foi corrompida? Observem que a sentença sobre Adão, do versículo 17 a 19, é de julgamento direto sobre a vocação que foi abandonada. Maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Esse verbo maldita não é só sobre o homem, é sobre a terra. E então lembramos, o homem foi criado do pó da terra. Ele foi chamado para servir na terra. Agora diz que a terra vai apresentar resistência ao homem. Espinhos e cardos te produzirá. Então veja, o trabalho é antes da queda, mas agora o trabalho está lá ainda, ele não foi abolido. Mas há uma diferença. O trabalho foi desfigurado. Aquilo que era liturgia, culto através do trabalho, tornou-se para o homem apenas um tipo de guerra, de enfrentamento, de labuta cansativa. E o versículo 19 fecha o ciclo com até uma crueldade poética, porque diz, até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque és pó e ao pó tornarás. Então observem, em toda essa questão da tentação e do que o homem e a mulher fizeram, o homem se esqueceu que era pó, ao buscar ser como Deus, e agora ele é lembrado de sua condição. Você é pó. E isso agora não é só para lembrar o limite da vida humana e da vocação humilde, mas é o julgamento de Deus. A morte é a última palavra dessa sentença. E o versículo 23 é o resumo, o executivo de tudo. O Senhor Deus expulsou do jardim do Éden para que lavrasse a terra de que fora tomado. Então, o mesmo homem que foi colocado no jardim para servir, agora é expulso do jardim para trabalhar a terra dura. O santuário foi perdido. O sacerdote rei, Adão, foi destituído do seu templo. Então é como um jardineiro contratado para zelar de uma propriedade extraordinária, para podar, irrigar, embelezar. E se esse jardineiro, por negligência, permite que a propriedade seja invadida e destruída, a consequência natural não é apenas a perda da propriedade, mas a perda da sua própria vocação. Ele não cuida mais do jardim. Agora cava valas em terreno árido, longe do que antes era o seu ofício de honra. Isso é a imagem exata de Adão, de um sacerdote rei num jardim que era o santuário,
agora lavrador de uma terra hostil. Agora, amados irmãos, mesmo olhando essa cena triste e deprimente, devemos reconhecer a queda não aboliu a vocação, ela a corrompeu. O homem ainda trabalha, ainda cultiva, ainda administra o mundo, mas agora o faz com espinhos. Espinhos no relacionamento com os colegas. Vocês sabem o que é isso? Você vai para uma empresa, parece que todo mundo é muito legal, passa algumas semanas, você diz, rapaz, eles querem meu fim, eles querem destruir, eles querem a minha posição. Você vê problemas no trabalho, na resistência dos projetos, no cansaço, na frustração de fazer as coisas erradas, na tentação de trabalhar, de ver o trabalho como um fim em si mesmo, ou até de olhar para o trabalho como um fardo insuportável. Até as pessoas dizem, que droga, amanhã é segunda-feira, tenho que voltar a trabalhar. Mas o crente que conhece Gênesis 13 não está surpreendido com o sofrimento no trabalho. Ele sabe que isso é uma consequência real da queda. E por isso mesmo também ele não se desespera, porque ele sabe que há não só o primeiro Adão que nos colocou nesse estado terrível, mas o segundo Adão que tomou sobre si a maldição da terra. Ele foi coroado de espinhos para que a vocação humana seja plenamente restaurada. Então, amados irmãos, é verdade. Eu e você ainda temos que trabalhar com espinhos. Podemos lembrar da pregação da semana passada. As mulheres amaram a questão da louça. Você vai acordar na segunda-feira, está uma louça enorme para lavar, pesado, difícil, talvez não haja ânimo. Parece uma terra cheia de cardos e abrolhos. É verdade, minhas irmãs. E eu não vou enganar vocês. Vai ser chato e horrível lavar essa louça. Então não é que a louça fica boa. A louça continua sendo louça. E é difícil. E no frio, se você não tem uma torneira elétrica, mais ainda. Mas o fato é que agora você tem motivos para lavar ela com um coração submisso a Deus, por causa de Jesus Cristo. Quarta pergunta. Por que eles desperdiçaram as dádivas de Deus? As sentenças sobre Eva e Adão revelam que cada esfera das dádivas de Deus que eles haviam recebido no Jardim do Éden foi afetada pela queda. No capítulo 2, havia Deus providenciado um relacionamento, uma auxiliadora para o homem. Deus havia providenciado uma vocação para o homem, cultivar e guardar. Deus havia dado abundância, as árvores, os rios, os materiais preciosos. Deus havia dado comunhão ao homem, a palavra pactual na viração do dia. Mas agora, meus irmãos, com a queda, cada uma dessas dádivas é atravessada por dor e conflito. Podemos dizer que todas essas dádivas agora têm espinhos. Não é? Às vezes há coisas boas. Você chega até um pé de uma fruta e diz, olha que deliciosa fruta. Mas se você não toma cuidado, você fura seus dedos. Tudo agora está com espinhos por causa do pecado. Veja, a sentença sobre Eva atinge o relacionamento na sua raiz mais íntima. A maternidade seria marcada por dor. A mesma palavra é usada para falar que também isso marcaria o trabalho do homem. E a relação entre homem e mulher seria marcada por uma tensão de domínio. Aquela linda poesia que Adão disse, osso dos meus ossos, carne da minha carne, cede lugar ao conflito. E o golpe mais pesado está nos versículos 22 a 24. Deus diz, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Deus, então,
expressa seu julgamento para retirar o homem do jardim do Éden. Mas isso não é mera ironia, é misericórdia. Porque se Deus deixa o homem caído comer da árvore da vida, seria um homem eternamente condenado, numa condição corrompida. Então, quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden, isso ainda é a misericórdia de Deus. Quando Ele guarda o caminho da árvore da vida, Ele protege o homem. E sabemos, agora são os querubins que guardam o que o homem deveria ter guardado. E o acesso à vida eterna com Deus, que era a promessa do jardim, está bloqueado. Mas não está suprimido. Está inacessível ao homem, por causa do próprio homem. E podemos ver isso por todo o Antigo Testamento. Esses querubins estão lá, depois no tabernáculo e no templo, na entrada, no portão do tabernáculo e do templo. Estão bordados no véu que separa o santo lugar do santíssimo lugar. Estão sobre a arca da aliança. A mensagem é a mesma. O culto era uma lembrança. A arquitetura do culto é para dizer, bom, a glória de Deus está presente, mas o homem não pode ter acesso a ela. É inacessível, apenas o sumo sacerdote pode adentrar uma vez por ano com sangue para ter acesso a essa presença. No entanto, amados irmãos, aqui também podemos lembrar da boa nova do Evangelho, porque Cristo claramente disse a respeito de si mesmo. Ele veio cumprir a palavra de Deus. Hebreus 10 diz que ele rasgou esse véu, que é o seu próprio corpo, abrindo caminho novo e vivo para a presença de Deus. Então, os querubins que impediam não estão mais lá para o povo de Deus. A porta está aberta. Então, meus irmãos, lembrem-se disso, toda a nossa experiência de perda, conflito, frustração no mundo tem um nome teológico. Tudo isso é por causa da queda. Os relacionamentos que deveriam ser dádivas se tornam constantemente fontes de dor. Casamento, a educação dos filhos e tudo isso por causa do pecado. A abundância que Deus provê é desperdiçada. Nós somos cheios de ansiedades, cobiça, ingratidão. O acesso à presença de Deus que deveríamos ter naturalmente agora precisa ser mediado por causa do caminho que está guardado. Mas o mediador já veio. Cristo não só removeu a penalidade do pecado, ele abriu o caminho para as dádivas que nós desperdiçamos em Adão e Eva. E em Cristo o acesso à presença de Deus não é mais mediado por sangue de animais ou pelo mérito humano, mas pelo sangue de Cristo e pela perfeita justiça de Cristo. Agora a última pergunta. Por que eles recusaram a responder à palavra de Deus? Olhamos para o final, os versículos 11 e 15. Houve um interrogatório divino. Isso é uma das cenas mais reveladoras. Deus perguntou a Adão: quem te disse que você estava nu? Comesse da árvore que te ordenei que não comesses? E mais uma vez, não é uma pergunta para obter uma informação. É uma pergunta para mostrar o caminho da desobediência. O homem que deveria viver pela palavra de Deus, agora ouviu outra palavra, a palavra do diabo. E essa palavra transformou toda a vida do homem. Agora vejam qual a resposta de Adão. A resposta de Adão é o que nós chamamos de um paradigma. É uma resposta modelo que ecoa na boca de todos os pecadores. Você já pensou sobre isso? Que todos nós estamos quase sempre, quando confrontados em nosso pecado, usando o mesmo modelo da resposta de Adão? Qual é esse modelo? É o modelo da evasão moral. Porque o que ele disse? A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. 2 movimentos. Primeiro, culpar a mulher. E segundo, implicitamente
a mulher que me deste. Adão está culpando o próprio Deus. O homem que no capítulo 2 havia recebido a mulher com alegria, de forma poética, agora usa a mulher como escudo para o seu próprio pecado. O artigo 14 da nossa confissão diz: a queda aconteceu por sua própria culpa. E o interrogatório de Deus aqui existe exatamente para trazer responsabilidade sobre Adão e sobre Eva e sobre a serpente. Eva, da mesma forma, culpa a serpente. A cadeia de responsabilização desce do homem, culpa a mulher culpa a serpente. Mas a culpa deles todos permanece. E Deus responde a cada um. Deus responde de lá para cá, da serpente para a mulher, da mulher para o homem. É como se o homem procura lançar a culpa para longe de si, e Deus trata o pecado voltando e achando quem é realmente o responsável. O julgamento segue a cadeia da responsabilidade. O homem diz para Eva, Eva diz para a serpente, e Deus diz da serpente para Eva, de Eva para Adão, você é o responsável. A sentença sobre a serpente contém a primeira proclamação do evangelho que nós chamamos na teologia de proto-evangelium. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isto é o evangelho. Cristo é aquele que sofreu a ferida em sua perna, isto é, a sua morte na cruz, mas em sua ressurreição, sua morte e ressurreição, pisou na cabeça da serpente, destruiu o poder do diabo. E no exato momento em que Deus está aqui pronunciando o julgamento sobre Adão e Eva, isto é, a justiça de Deus, também se revela a sua misericórdia. Ele está anunciando a redenção. A palavra que foi recusada pelo homem, não querer ouvir a voz de Deus, não é silenciada pela queda. Deus ainda está falando e fazendo promessas graciosas. Amados irmãos, a tentação de Adão recusar a palavra de Deus como uma estrutura para a sua vida e buscar a autonomia moral é a tentação que permanece em todas as gerações. Em termos práticos, sempre que colocamos nossa experiência, nossa cultura, nossa razão, nossas boas motivações acima da palavra de Deus, estamos repetindo o gesto de Adão diante da tentação. Estamos querendo ser o critério último para decidir o que é bem e o que é mal. O artigo 14 nos diz que o homem natural é escravo do pecado e incapaz de produzir verdadeiro bem por si mesmo. Não porque o homem seja menos inteligente, mas porque a faculdade que deveria receber a palavra de Deus está corrompida. Só há um meio de escapar disso. Esse meio se chama a regeneração pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem restaura a nossa capacidade de ouvir e obedecer. Então, a palavra de Deus é a autoridade. Não é uma coisa meramente acadêmica. E a diferença entre o homem que responde à palavra e o homem que recusa a palavra é enorme. Então, amados irmãos, devemos olhar para Gênesis 13 e ver toda essa situação na qual todos os seres humanos se encontram. Expulsos do jardim, longe da comunhão com Deus, alheios às dádivas da graça. E tudo isso é triste, realmente terrível. Mas ainda assim podemos olhar para todo esse texto que fala do momento mais triste da história humana e respirar com um certo alívio. Porque a razão de estarmos reunidos aqui hoje é que nós já temos recebido a Cristo como nosso supremo Salvador, como nosso profeta, sumo sacerdote e rei. E por causa dele,
Por causa da promessa do Evangelho que temos em nosso texto, nós temos a garantia de que podemos voltar para casa. Você olha para o livro do Apocalipse e você vai encontrar as mesmas coisas que há no Jardim do Éden, como as promessas finais de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. O julgamento sobre os nossos pecados já foi efetuado na cruz. E agora somos chamados a viver para Deus, sabendo que Deus está, por causa de Cristo, nos conduzindo para a vida eterna. Então, meus amados irmãos, mesmo diante das coisas tristes desse mundo, seus pecados, seus erros, suas falhas, seus problemas de relacionamento em casa, no trabalho, os desajustes de sua família, os problemas financeiros e tantas outras coisas, problemas na saúde e tantas outras coisas decorrentes do pecado. Tudo isso é triste, mas devemos reconhecer: Deus já cobriu nossa nudez. Fomos cobertos pela justiça de Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não precisamos mais nos envergonhar, porque nossos pecados já foram perdoados em Cristo Jesus. Então, que possamos nos manter confiantes em Cristo, sabendo que Ele nos dá a graça para cumprirmos a vocação de Deus para a nossa própria vida. E podemos responder à palavra de Deus com fidelidade. Então, a queda não foi o fim da história de Deus com o homem. Foi o início de uma história mais longa, mais custosa, redenção. O jardim foi fechado, mas a promessa foi dada. Os querubins guardaram a árvore da vida, mas o Filho foi enviado para nos levar de volta. O homem se perdeu, mas o segundo Adão veio buscar e salvar todo o que se havia perdido. Amados irmãos, no sermão anterior, vimos que Deus fez o homem do pó da terra, pelo sopro criador, o sacerdote, rei no santuário do mundo, o receptor das graças divinas. Hoje vimos quando isso tudo se perdeu numa única tarde, diante de uma única árvore. A comunhão se tornou fuga, a vocação se tornou fadiga, a abundância se tornou a cobiça e a palavra foi recusada. Mas a história não terminou aí. Ela termina nessa promessa final, sussurrada ao pé da árvore e num gesto silencioso também quando Deus cobriu a nudez do homem. O mesmo Deus que perguntou: onde estás, Adão? É o Deus que enviou o seu Filho para nos buscar onde nos escondemos. O mesmo Deus que amaldiçoou a terra por causa do pecado é Deus que enviou o seu Filho para se fazer maldito por nós. O mesmo Deus que fechou o caminho da árvore da vida é o Deus que o abriu por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então, amados irmãos, aqui está em nosso texto o homem que se perdeu. Mas também, olhando para todo o restante da Bíblia, devemos dizer: aqui estão os homens e mulheres que Cristo encontrou. Amém. Vamos responder, irmãos, cantando o hino 45. Desculpe, vamos orar. Não tem o hino 45, o hino 45 já foi. Vamos orar, amados irmãos, vamos colocar de pé e vamos orar. Ó Senhor Deus, Pai amado e bendito, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela instrução e por percebermos mais uma vez aonde nossos pais caíram, como caíram, e todo o desastre da queda tão terrível, tão triste e deprimente. Como isso afetou todas as relações, como isso afetou o uso das Tuas dádivas, como isso trouxe tantas e tantas complicações para a vida humana.
e ainda estamos nesse mundo caído, mas nós já estamos seguros pelas promessas do Senhor. Obrigado, Senhor, por nos dar tais promessas, por nos assegurá-las em Teu Filho Jesus Cristo e por resolver e conciliar nele todas as coisas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver como novas criaturas neste mundo, a viver e a trabalhar para Cristo, na força do Espírito Santo, como vivos entre os mortos, esperando o dia final, quando todas as promessas se concluirão e teremos novamente acesso à árvore da vida. Ó Pai Santo, justo e bom, obrigado, Senhor, pelas promessas do Evangelho, por tudo aquilo que temos em Teu Filho. Certamente não merecemos, mas sabemos, temos. O Senhor nos tem coberto com graça sobre graça, um amor tão gracioso, que nós louvamos o Teu nome por ser tão amoroso e bondoso para conosco, Senhor. Graças damos pelo Teu Filho Jesus Cristo, que nos tirou da condição miserável na qual fomos jogados para a vida eterna. Louvado seja o Teu nome. Abençoa, Senhor, a semana de cada um de nós. Guarda-nos na Tua graça, preserva-nos no Teu amor, ilumina o nosso entendimento, dá, Senhor, que corrijamos nossos caminhos, dá, Senhor, que nos mantenhamos firmes para Te honrar com a nossa vida e Te servir como devemos fazê-lo e como nos foi ordenado desde o Éden. Usar todo o nosso trabalho, todos os nossos dons, todos os nossos recursos para bendizer-Te o nome. Ó Pai Santo, abençoa esta congregação, abençoa o retorno do presbítero Giancarlo, Senhor, de Araraquara. Abençoa, Senhor, e tenha misericórdia daqueles que estão enfermos, dá-lhes saúde. E dá, Senhor, a Tua graça para que todos nós possamos dar bom testemunho da Tua palavra aos nossos parentes, amigos e vizinhos. Nós choramos e pedimos tudo isso no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.